iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, da Edilene Lopes e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda para a gente a sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Mais doses da Coronavac serão distribuídas aos municípios mineiros nos próximos dias, o que vai permitir a retomada da aplicação da segunda dose em todo o estado. Nesta semana, também chegam mais vacinas da AstraZeneca e da Pfizer, Edilene Lopes. Está animada ou acha que o ritmo está lento ainda de vacinação? Bom dia. Bom dia, Eustáquio Ramos, aos ouvintes da Itatiaia, aos debatedores. Eu acredito que o ritmo ainda esteja lento, mas em entrevista à Itatiaia, o secretário adjunto, ou subsecretário de Saúde de Belo Horizonte, disse na semana passada que, se continuar nesse ritmo, até novembro, toda a população de Belo Horizonte, por exemplo, estaria vacinada. Mas há uma preocupação, né? Chegaram 100 mil doses da Coronavac no sábado. Minas Gerais precisa de 360 mil para vacinar toda a população que recebeu a primeira dose e ainda não recebeu a segunda. E Belo Horizonte precisa de 80 mil doses. Para o público de 67 anos, que teria que se vacinar na segunda-feira passada com a segunda dose, Belo Horizonte tem 10 mil doses e precisa de mais 8 mil para poder vacinar esse público. A gente não sabe se o que veio para o estado, que são 100 mil doses, que a partir de hoje já devem poder ser retiradas pelas prefeituras do estado, a gente não sabe se vai dar, né, Eustáquio Ramos, o quantitativo certo para cada prefeitura não foi definido. A expectativa do secretário adjunto de saúde de Belo Horizonte também, conforme ele disse em entrevista à Itatiaia, era que na terça ou na quarta-feira, os de 67 anos que estão com as doses atrasadas poderiam receber. A expectativa para vacinar todos que precisam de segunda dose da Coronavac aqui em Minas Gerais é que chegue mais vacina durante a semana, que senão não vai dar. E lembrando, e é uma informação importante, daqui a pouco a CPI dos fura-fila da Assembleia vai estar no governo do estado, lá na cidade administrativa. Isso porque, durante os depoimentos, foi revelado na CPI que os servidores administrativos se vacinaram com vacinas da reserva técnica, que poderiam ser usadas apenas em urgências. E agora a CPI quer saber cadê o documento que fala que eles poderiam se vacinar com a reserva técnica, poderia ser, por exemplo, usada nesse momento. Então, não tem esse documento ainda, até ontem não tinha, de acordo com o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o deputado João Vitor Xavier. A expectativa é de saber se essas vacinas foram usadas mesmo, e se poderia ser usada como foram utilizadas de acordo com os depoimentos, né, O Eduardo Costa, animado com essa chegada de novas doses de vacina, Coronavac, AstraZeneca, da Pfizer, ou acha que o ritmo está lento ainda? Bom dia, ótima semana. Bom dia para você, boa segunda para todo mundo. Olha aqui, eu, como todo e qualquer brasileiro, gostaria que o ritmo fosse outro, que estivéssemos em outro patamar, quem sabe Israel, quem sabe dos Estados Unidos, mas é o que temos para hoje. Então vamos festejar que pelo menos aqueles que têm mais de 64 que estão com a segunda dose atrasada a terão essa semana. Vamos festejar que tem mais AstraZeneca para fechar o ciclo aí na área da saúde. E principalmente Pfizer, que pelo que estou sabendo está sendo utilizada aí nas pessoas com comorbidades. Essa é uma boa ocasião, tá? Eu falei disso já no rádio, mas eu queria insistir. Muita gente perguntando por que eu não sou prioridade, por que eu não sou do grupo de comorbidades, isso é um absurdo e tal. Eu queria dizer que a comorbidade, na sua essência, é a junção de duas doenças numa só pessoa e uma comutada com a outra, né, junto com a outra, pode causar danos maiores. No caso do coronavírus, quem tem tuberculose, quem tem pressão alta, diabetes, quem tem asma, como tinha o Paulo Gustavo, quando o corona bate, ele encontra campo fértil para poder fazer mais estrago. Então, quem é deficiente físico, quem é pessoa portadora de deficiência visual, por exemplo, muita gente me perguntando, mas nós pegamos em todas as saliências de corrimão, de ambientes onde tem o vírus. É verdade. Mas, infelizmente, de acordo com o Ministério da Saúde, não está dentro. Vamos tocar, vamos na fé. E o melhor, é porque a gente não pode perder de vista que uma terceira onda é possível. Viria em junho, julho, e viria forte. Então, até lá, a gente espera, e o Estado está dizendo que sim, o secretário disse isso para nós sexta-feira na rádio, a Prefeitura da capital também, que está articulando mais pessoal, leitos,
insumos, para não ser tão sufocante como foi março e abril. Além do que, até lá, Eustáquio, com os dias que estamos vivendo hoje, a gente imagina que as equipes vão ter um descansozinho, né? Uma trégua. Uma enfermeira trabalha hoje, vai descansar amanhã, a outra está no front, entendeu? Para a gente poder passar. Nós vamos passar esse período, se Deus quiser. Ô, Rita Mundim, você está animada com essas novas doses chegando ou acha que o ritmo ainda está aquém do necessário? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Olha, eu acho que essa possibilidade, inclusive, de quebra de patentes vai acelerar as linhas de produção de vacinas. Então, acho que teremos mais disponibilidade de vacina no mercado. Tive problema aí. Daqui a pouquinho a gente retoma o contato com a Rita Mundim. Ô, Eduardo Costa. Você pode perguntar, mas antes me deixa falar uma coisa. O Brasil tem que se posicionar logo, Eustáquio. Esses laboratórios que, né, criaram as vacinas já ganharam muito dinheiro, gente. É hora de quebrar as patentes, todo mundo produzia. A tragédia, a pandemia é maior do que qualquer outro cuidado, senhor Eustáquio. Agora o senhor pode perguntar que eu já atropelei o senhor. Fica à vontade, Eduardo. Você tem carta branca aqui. Belo Horizonte dobra o número de postos de vacinação após um fim de semana de filas para a imunização de pessoas com comorbidades, com outras doenças. Pois é, se eu tivesse uma vontade, eu diria, incompetência, mas vamos com boa vontade, Descobriu que o número é elevado, dobra e vida que segue. Agora, é importante dizer isso para as pessoas, porque todo mundo cobra do jornalismo ácido, né? Crítico, reclamão, mal-humorado. Você estava de plantão sábado? Ontem. Hein? Ontem, sábado não. Ontem. Sábado eu escutei vários noticiários, Eustáquio. Vários noticiários. Acho que a Edilene Lopes, inclusive, eu quero ter o testemunho da Edilene. Sim. Ô, Eustáquio, as pessoas todas na fila, mas felizes, compreendendo que é um momento diferente, que é uma experiência diferente, que esperar, mas estavam felizes com a vacinação. É isso. Era isso o clima, Edilene? O Eustáquio Ramos, tinha muita gente feliz, apesar da fila imensa. Nós fomos a primeira equipe a chegar no Centro de Saúde Ozanam, ali no bairro Ipiranga, região nordeste da capital, e tinham mais ou menos 300 pessoas na fila. A fila era literalmente gigante. E muita gente levou o banquinho porque imaginava que a fila fosse grande, e muitos deles estavam muito felizes porque diziam que vale a pena, né, esperar, porque esperaram por tanto tempo por essa vacina, e o sol quente, o sol rachando, e gente tampando a careca com a receita médica, e estava uma loucura, mas o pessoal estava feliz sim, e foi nessa fila que fizeram a reivindicação para que a prefeitura dobrasse ou aumentasse o número de postos, porque eram 2 por regional, e agora a prefeitura dobrou por 4, realmente, e o pessoal do posto de saúde, Eduardo falou, e ele está certíssimo, esse pessoal da saúde está trabalhando demais, metade do posto estava do lado de fora, andando na fila no sol quente para poder conferir os documentos antes que as pessoas chegassem ao posto de saúde, então, antes que entrassem no posto de saúde. Então, de fato, tinha muita gente muito feliz, a fila estava muito grande, eles reivindicaram que o número fosse aumentado de postos, e o número foi aumentado e está tudo caminhando, né, Eustáquio? Como tem que caminhar. Ô Rita, até fazendo um gancho aqui para falar dessa questão de vacinação, o Charles Teixeira do Mantiqueira está dizendo o seguinte: não importa se a vacina está devagar, o importante é não parar, pois antes pingar do que secar. Vacina boa é vacina no braço. É verdade, é isso mesmo. E voltando ali, eu tive um problema, né? Voltando ao raciocínio, essa quebra de patentes, eu acho que também vai agilizar, vai fazer com que as indústrias farmacêuticas, elas acelerem, né? Porque aí elas vão querer vender bastante antes da quebra de patentes. Então, acredito, e sempre fui otimista nesse sentido, de que a disponibilidade de vacinas vai aumentar, e ele está certinho, mas eu acho que nós teremos uma aceleração, sim, na oferta de vacinas em nível global. E os Estados Unidos já vão colocar 60 milhões de doses da AstraZeneca, eles vão distribuir. Então, acho que vai ter novidade, coisa boa pela frente do ritmo de vacinação. Olha só, show com mais de 300 pessoas é interrompido pela Guarda Municipal em Contagem, Edilene Lopes. Que povo brincalhão, hein, Eustáquio Ramos? É brincadeira. A pandemia desse jeito, sem vacina para todo mundo, e tem gente fazendo festa, sem máscara, fazendo show, é simplesmente absurdo. Aí tem que apertar a fiscalização, a gente sabe que é pouca gente para fiscalizar, né? Insuficiente para o tanto de gente que faz coisa errada, mas tem que fiscalizar e punir mesmo, porque um negócio desse aí não tem a mínima condição. Por que, Eduardo? As pessoas insistem em se aglomerar e principalmente também não usar máscara, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa para você aqui, Eustáquio.
é um recado claro, porque eu sei que nós somos honrados com a audiência de gente, tanto da Prefeitura da capital, quanto de outras prefeituras, quanto do governo do Estado, nesse horário de Conversa e Oração. Eu quero, mais do que fazer um apelo desesperado, principalmente para o comitê que monitora o corona em Belo Horizonte. Ô, gente, vamos fazer um estudo, vamos trabalhar daqui para frente sem pensar em punir as mesmas pessoas. Eu vi algumas cenas, ouvi algumas entrevistas da Feira Hippie, voltando para Afonso Pena. Essa gente não merece outro fechamento. Pelo amor de Deus. Estão fazendo tudo certo, só álcool gel, a máscara na cara. Os restaurantes sérios dessa cidade, dessa grande BH, estão fazendo a coisa certa. O comércio tradicional, que está acabando no centro de Belo Horizonte, está fazendo a coisa certa. O comércio dos shoppings está fazendo a coisa certa. O problema é a falta de fiscalização no entorno da cidade, das periferias da cidade, a esculhambação que os caras continuam fazendo nos botecos da vida. E dentro dos bairros também, né, Eduardo? Nas regiões menos tradicionais em relação a bares, na Alberto Sintra, por exemplo, lá na Piuí, enfim, em locais onde não há tradicionalmente a abertura de bares, o pessoal está com bar comendo solto até altas horas da noite. Eu vou afirmar sem medo de errar. Eu não sou o cara que está saindo todo dia, toda hora e toda noite, não. Mas, Eustáquio, os punidos até aqui com a pandemia são os organizados. Você concorda comigo? Sim. E os locais famosos. Quem está burlando, continua burlando agora, no momento pior da pandemia, e vai continuar. Os points famosos, Lourdes, Alberto Sintra, Piuí, eles estão pagando preço. E o resto do couro está comendo solto. E nos apartamentos, nas coberturas, nos sítios, nas casas e nos bares funks. Então, o que eu estou pedindo para o comitê de monitoramento, principalmente o professor Unai, que deles é o que dá mais notícia ruim. Todo dia fala agora da terceira onda, todo dia. Vai vir a terceira onda, vai matar. O professor Unai, pensa num jeito de não punir quem já não pode mais ser punido. A culpa não é do comércio e da Feira Hippie, a culpa tem que ser dividida. Tomara que não tenha mais fechamento, sabe? Ninguém aguenta isso, não. E vamos fiscalizar, gente, pelo amor de Deus. Ô, Rita, você imagina num ambiente desse, com 300 pessoas, uma ou duas contaminadas com a Covid-19, o estrago que não é feito aí, hein? Pois é, Eustáquio, eu vivo chamando a atenção aqui exatamente para isso, para a participação da falta de conscientização das pessoas e de solidariedade. Então, essas ondas todas que têm vindo aí, as próprias pessoas são extremamente responsáveis, as pessoas inconscientes, né? São extremamente responsáveis pelo que está acontecendo nos municípios, nos estados, no Brasil. Então, apontar o dedo e fazer uma CPI de Covid, querendo que exista um culpado por isso, está certo que o comportamento do nosso presidente não é o mais adequado como exemplo. Mas as pessoas, com tanta conscientização por parte da mídia, da imprensa, e por parte do que está acontecendo no mundo, porque nós vivemos a primeira onda, a segunda onda, como o mundo inteiro viveu, né? Então, vamos fazer a nossa parte, e o que o Eduardo falou, eu falei na semana passada, a CDL tem feito uma campanha nos corredores fantástica de conscientização de como funcionar o comércio, etc., mas sempre fazem o quê? Vão punir exatamente os mais organizados e os mais preparados, deixando a periferia aí, como disse o Eduardo, o pau comer solto. Então, gente, vamos pôr a mão na consciência e ver qual é a participação de cada um de nós para evitar a propagação do Covid-19. Aí eu torno a dar o exemplo da disciplina asiática, da disciplina oriental e da bagunça ocidental, porque as ondas são muito mais fortes no Ocidente do que no Oriente, exatamente pela falta de valores ocidentais que existem e sobram dentre os orientais, o respeito à vida, o respeito ao próximo. Aqui pelo WhatsApp, o Rodrigo de Betim está lembrando está dizendo que no transporte coletivo tudo está errado também, não só no funcionamento de bares de forma regular, festas e tudo. No transporte coletivo está tudo errado, superlotação principalmente. Bom, o presidente Jair Bolsonaro vai às redes sociais e parabeniza a Polícia do Rio de Janeiro pela operação no Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro, né, na capital fluminense, que deixou 28 mortos. Ele ainda prestou homenagem ao policial que morreu na operação, Rita.
Pois é, a gente já discutimos até com o Sapori, né, que é um cientista social, o grande problema foi que a operação ela acabou pelo enfrentamento, né? E a gente está no século XXI, onde a inteligência deveria prevalecer sobre o enfrentamento. Mas a gente tem que se colocar nos dois lados, né? A gente tem que se colocar do lado do policial também. A pressão que a polícia vive, a pressão que a polícia sofre, e o que aconteceu lá foi que na hora que a operação estava começando, eles mataram o policial. Então, a reação da polícia foi pelo enfrentamento. E aí a operação desandou. Mas, repito, a gente tem que ter muito cuidado para não transformar bandido em herói e herói em bandido. E você, Edilene Lopes, essa avaliação, né? Dias depois desse massacre lá no Rio de Janeiro, agora a declaração do presidente Jair Bolsonaro, e segue também o que disse o vice-presidente Hamilton Mourão no final da semana passada. Ele disse, né, nas palavras dele, era tudo bandido que morreu. Pois está aqui o Ramos. O negócio é o seguinte, se a operação é para prender e se morreu gente, a operação deu errado. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, o Estado, que tem uma política de segurança que as polícias não mandam na comunidade. Significa que a política de segurança do Rio de Janeiro não funciona. Se a polícia no Rio também, deve ser difícil demais dar conta. Deve ser por isso que tem tanto policial civil aqui em Minas Gerais que é carioca. Porque a polícia mineira é cheia de carioca. Muitos delegados, enfim, porque deve ser rabo de foguete essa polícia lá. Porque se faz um concurso é para trabalhar, não é para morrer. E lá é violento. E a outra coisa é que a gente sabe que 99,9% das pessoas que vivem em comunidades são pessoas honestas. Agora você imagina o inferno que é, tiro para todo lado. De repente, você está quieto, você está na sua casa, o risco de acertar uma pessoa que não tem nada a ver com isso, tira até dentro do metrô, você está indo, voltando do trabalho, de repente você não sabe o que aconteceu, você olha para você está sangrando? Pelo amor de Deus, um negócio desse é inimaginável. Então, eu acredito que essa operação, e o Rio de Janeiro é assim, não tenha sido simplesmente uma operação de política de segurança em área urbana. O Rio de Janeiro, infelizmente, é operação de guerra, onde quando começa uma operação, é morte, não é certo? O inimigo... os bandidos consideram que a polícia seja inimiga, então eles matam, e a polícia, tratando os criminosos como inimigos, mata também. Então, praticamente não tem prisão, tem sempre morte. Né? Ô, Eduardo, e as informações não chegando a conta-gotas em relação a essa operação, né? Só no fim de semana divulgaram os nomes das pessoas que morreram, e agora tem informação de que dos 27 que não eram policiais, né? Dos 27 moradores lá da região que morreram, 24, o corpo foi removido sem fazer perícia no local. Tudo errado, né, meu? Mas tá tudo errado. Veja, historicamente, a gente não dá o tratamento que essas vidas de comunidades mereciam. Historicamente, a gente não discute a questão da droga, Eustáquio, mas da droga que é embaixo, no asfalto, né? Porque, como dizem os mais sofridos lá em cima, lá eles só são um veículo, transmissor, entregador e distribuidor. O lucro não está lá. E a gente não cuida da educação, não cuida do fortalecimento dos laços. Aqui nós tínhamos um projeto bacana, o Fica Vivo, a gente destrói. Esses grupos da PM, chamados GEPAC, que têm contato com as comunidades, a gente não valoriza o tanto que deveria valorizar. E o Rio é um negócio absolutamente fora de controle. Quer dizer, um ministro do Supremo, o Supremo nosso, que não tem dado mostras de preocupação com um país diferente em médio e longo prazo, alguém lá deu uma canetada proibindo as operações. Depois de muito tempo, a polícia vai lá fazer uma operação, em princípio, bem intencionada, para coibir a chegada dos traficantes nas crianças, encontra barricadas que o tempo de suspensão pelo Supremo permitiu. Há o confronto, morre um policial, morrem pessoas da comunidade, ninguém sabe quem é quem que morreu, a perícia não foi feita, a investigação não é feita. De Brasília começa um monte de palpiteiro falar bobagem. O presidente, como sempre, é o campeão das bobagens. Mas o seu vice também, que é mais ponderado, diz, tudo bandido, mas e daí? Porque é bandido, você pode fazer execução sumária? Agora, de outro lado, os defensores dos direitos humanos, os malas das assembleias, da OAB, que não faz nada para mudar o quadro, começam nessa hora, né? Queremos a investigação, queremos a ONU, queremos isso, queremos aquilo outro. Por que esses caras não foram antes lá? E por que quando a polícia vai fazer uma operação dessa, senhor Stack, essa turma não vai junto? Essa turma tinha que ir junto para garantir a lisura Mas ninguém vai lá tomar tiro na cara. Então tá tudo errado de todo lado. Stack. É difícil demais. Eu repito, Edilene, eu não queria ser polícia no Rio, mas de jeito nenhum.
Ô, Rita Mundi, mudando de assunto aqui, falando de economia, a gente trouxe hoje no Jornal da Itatiaia uma entrevista com um representante da Fiat, ele dizendo que, descartando demissões, pelo menos por enquanto, mas dizendo que a produção de veículos deve ser normalizada somente no ano que vem, com a normalização da distribuição de matéria-prima. Há algum cenário positivo aí para 2021, para a economia brasileira como um todo, para o bolso do cidadão? Infelizmente, essa desordem das cadeias produtivas globais, ela está gerando inflação. Só para vocês terem uma ideia, apenas no mês de maio, o minério de ferro já subiu 22%. O preço da tonelada de minério ultrapassou $200 a tonelada. A gente falava em minério a $60, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, era por aí. O preço do barril de petróleo também disparou de $50 para $70. Então, o preço dos alimentos, segundo a FAO, né, alcançou o recorde, né, está apenas 12% do maior índice de preço de alimentos mundial que aconteceu em maio de 2014. Então, isso são coisas essenciais. Está havendo uma recuperação, uma demanda muito forte e, ao mesmo tempo, você não tem tido uma produção capaz de contemplar a demanda do mundo. Por quê? Lockdown daqui, lockdown dali. Então, isso provocou uma certa desordem na produção de insumos. Na indústria automobilística, por exemplo, eles não estão conseguindo fornecer as peças para as montagens dos carros, a indústria aí de chips. Então, o negócio está meio complicado. E isso acaba afetando o preço, porque onde existe uma desordem, o preço sobe. Então, acredito que o maior desafio do mundo agora, com essa retomada da economia, vai ser o controle da inflação em nível global. E os países emergentes, como o Brasil, eles sofrem duplamente, porque são países de maior risco. Então, se o juro sobe nas economias desenvolvidas, o dinheiro que está aqui quer ir embora para lá. Aí tem uma alta no dólar. Agora, graças à nossa balança comercial, o fluxo de dólares começa a se normalizar e a moeda americana, só nesse mês de maio, praticamente já caiu 4%. Então, são duas coisas acontecendo, uma tendência de normalização de fluxo de dólares para o Brasil, uma balança comercial muito forte, mas, ao mesmo tempo, uma desordem muito grande nas cadeias produtivas globais. Dizem que as produtoras de aço nos Estados Unidos estão zerando os estoques, que a China está zerando o estoque de aço. Então, isso é preocupante, bastante preocupante. Bora! Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta segunda-feira. Ótima semana a todos!